Levante as suas mãos para o céu. Eterno e soberano Deus, Pai querido santo, mais uma vez estamos na tua presença. Glorificamos a ti, ó Deus, pelos louvores tributados ao Senhor nesta noite. Mais uma vez, Senhor, te damos graça pela vida de cada um dos teus filhos que faz presente neste santuário. Agora, Senhor, toma o teu servo que estará ministrando a tua palavra. Toma ele nas tuas mãos, usa além das suas limitações e fala conosco, Senhor, fala com a tua igreja. Tu sabes, meu Deus, a necessidade de cada um dos teus filhos que tem adentrado neste santuário, que eles têm pedido, que está pedindo do Senhor nesta noite. Mais uma vez, abre o céu de glória, desce sobre nós o teu poder, a tua graça, a unção do teu Espírito. Nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém, queridos? Aproveitando que já estamos de pés, abramos em nossas Bíblias o livro de Gênesis, capítulo 37. Livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 3. Leremos 3 referências nesta noite. Capítulo 37, depois você vai avançar comigo para o capítulo 39 e depois também para o capítulo 41. A primeira referência é Gênesis capítulo 37, versículo de número 3. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 37, versículo de número 3. Gênesis capítulo 37, versículo de número 3. Gênesis capítulo 37, versículo de número 3. Os que acharam, digam amém. Amém. Diz assim: E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Fez-lhe uma túnica de várias cores. Avance comigo para o capítulo 39, versículo 10 ao versículo de número 12. Gênesis capítulo 39, versículo 10 até o versículo de número 12. Que diz assim: E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela se pegou pela sua veste, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela, e fugiu, e saiu para fora. Capítulo 41, versículo 42. Capítulo 41, versículo 42. Vamos começar pelo versículo 41. Diz assim: Disse mais Faraó a José: Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de veste de linho fino, e pôs-lhe um colar de ouro no seu pescoço. Amém? Amém. Podeis aceitar, queridos? Muito obrigado. Amém. Irmãos, baseado nesses 3 versículos que nós lemos nesta noite, eu quero pregar nesta noite sobre as 3 túnicas de José. As 3 túnicas de José. Temos, irmão, nessa passagem a história de um homem, a história de um jovem, de um adolescente, muito conhecido por nós, chamado José. O seu nome significa Deus acrescenta. O seu nome significa Deus aumenta ou Deus prospera. A Bíblia diz que José tinha por volta de 17 anos. Ele era o 11º filho de Jacó, e o primeiro filho de Jacó com Raquel, a mulher ao qual ele amava. Aleluia. E a Bíblia diz que José, nessa idade, ele já saía para pastorear as ovelhas do seu pai, juntamente com seus irmãos. Mas a Bíblia diz que José trazia más notícias dos seus irmãos para o seu pai Jacó ou Israel. Os irmãos de José não eram homens obedientes a Deus, não eram homens obedientes aos seus pais. E José, vendo a rebeldia daqueles homens, dos seus irmãos, resolveu
filhos e meus irmãos estão nos caminhos errados. Eu falo com eles, mas eles não me escutam, porque eu sou mais novo. Então estou contando para ti, porque tu é o nosso pai, e tu pode ter alguma atitude. A primeira coisa, irmãos, que nós vemos aqui era que José não era omisso diante do pecado. José viu o pecado, ele não conseguiu resolver, mas ele foi falar para quem tinha poder para resolver. Amém. José viu que os seus irmãos estavam no caminho errado. José falou com eles, eles não ouviam. E José foi lá e contou para o seu pai. O ser humano, irmãos, ele peca de duas formas. Ou ele peca por ação, é quando ele comete um pecado, ou ele peca por omissão, é quando ele vê o pecado e cruza os braços. E José disse: nem eu peco, nem eu sou omisso ao pecado. E ele falou: eu vou contar para o meu pai. Nós não podemos cruzar os braços diante do pecado. Nós não podemos ver o nosso irmão à beira do precipício e deixar que ele caia. Aleluia. Nós não podemos deixar que o nosso irmão seja devorado. Jesus. Nós temos que avisar. Esta é a função do atalaia. Ezequiel capítulo 33. Se vires algum homem o pecado e eu avisar Ezequiel, ele vai morrer. E tu não avisar do pecado, ele vai morrer, mas o sangue eu vou requerer da tua mão. Mas se tu avisares e ele continuar no seu caminho, não se preocupe, você fez a sua parte, eu vou cobrar só dele. Mas cumpra a sua função de atalaia. Glória a Deus. José não era omisso. Se tem algo que Deus abomina, é a omissão diante do pecado. Deus destruiu o ministério sacerdotal de Eli, porque Eli era omisso. Ele via os seus filhos pecando. Seus filhos eram sacerdotes. E ele começou a avisar. Seus filhos não atentaram. Ele pegou e cruzou os braços diante do pecado dos seus filhos. E Deus se manifestou, usou um profeta anônimo e disse: olha aí, por causa da tua missão, eu vou rasgar o ministério sacerdotal da tua família. E morreu Eli, e morreu todos os seus filhos, seus dois filhos, Ofni e Finéias. E Deus começou um novo sacerdócio a partir de Samuel. Deus não compactua com aqueles que são omissos. Coloque na mão de Deus. Avise o seu irmão. Se ele não obedecer, não se preocupe, mas cumpra a sua função de atalaia. É mesmo, graça. Para que ele, quando caísse, Deus o livre o guarde, ele não venha dizer: não teve ninguém que me avisou. Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, esse povo você vai falar, eles não vão ouvir. Mas quando eles caírem, eles vão abrir a boca e dizer: teve um profeta no nosso meio. Louvado seja. E José não era omisso. Expunha a situação para o seu pai. E a Bíblia diz que por causa dessa postura de José, postura de fidelidade, postura de amor a Deus e temente, a Bíblia diz que o seu pai confeccionou uma túnica colorida para José. E agora José vai ganhar a primeira túnica da sua vida. A túnica colorida. O interessante que Jacó não mandou comprar, Jacó mandou confeccionar. Ou seja, a túnica de José tinha as medidas exatas do seu corpo. A túnica de José não cabia no seu irmão chamado Rubem, não dava em Assé, não dava em Zebulon, não dava em Naftali, não dava em Isacar, não dava em Levi, não dava em Judá, porque ela foi feita sob medida para José. Eita glória! Aleluia! Aqueles que são fiéis a Deus, Deus prepara uma túnica para eles. Amém. E a túnica que Deus fez para você não suporta mais em ninguém, é só para você vestir. Eita glória! Aquilo que Deus fez para você é submetida para você. Se a tua túnica colocar em mim, não dá. Se colocar em mim,
Uma túnica especial, uma túnica colorida. Que túnica era esta? Dentro de Israel, essa túnica o pai dava para o filho primogênito. E era também uma túnica que representava que ele seria o sucessor dentro da casa do seu pai. Aleluia. Mas aí muitas pessoas perguntam, mas José era o mais novo? Se era primogenitura, tinha que ser para Rúben, que era o mais velho. Mas o pai, meu querido, dá a túnica para quem ele quer. Ei, graças a Deus. Quando Deus escolhe, está escolhido e acabado. Glória. Glória a Deus. Jacó escolheu honrar José. Irmãos, Deus não se preocupa com a idade. O que Deus procura é fidelidade. Se você for fiel, Deus tem uma túnica para você. Maravilha. E deu uma túnica para ele. A túnica colorida, dizendo profeticamente que José seria o sucessor dentro da família. Mas, irmãos, que recebe a túnica colorida de Deus, tem que se preparar para as consequências que virão. Que recebe a túnica da parte de Deus, tem que se preparar para aquilo que virá. Primeira coisa que veio sobre José, versículo de número 4, acompanhe comigo, capítulo 37. A Bíblia diz: vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus filhos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Por causa da túnica colorida, José começou a ser aborrecido pelos seus irmãos. É a primeira consequência daqueles que recebem a túnica de Deus. Se prepare, muitos irão se aborrecer com a tua vida. A Bíblia diz que eles não conseguiam mais falar de forma pacífica com José. Era só na base da ignorância. Sabe por quê? Porque José tinha túnica colorida. Se aborreciam com ele. Eles diziam: José quer ser melhor do que nós. José quer mandar em nós. Olha a preferência do nosso pai. Se Deus te deu a túnica, se prepare para isso. Você vai ser aborrecido pelos irmãos. Mas que culpa José tinha que era fiel? Alguém tem culpa porque é fiel? Alguém pode matar alguém porque ele é fiel? Aleluia. A culpa não era de José. José simplesmente decidiu: eu vou ser fiel a Deus. Graças a Deus. Aleluia. E é esses que Deus honra. Glória a Deus. Começaram a aborrecê-lo. Não falava mais com ele de uma forma pacífica. Não agiam com paz com José. Segunda consequência de quem tem a túnica colorida, versículo 5 e versículo 11. Ele tem sonhos de Deus na vida. Quem tem a túnica colorida, Deus tem sonho na vida dele. Eita glória. Versículos 5 e 11. José teve 2 sonhos. O primeiro, ele viu que estava na plantação. Ele estava ali com o seu molho, amarrando feixes. De repente o seu feixe se coloca de pé, e o feixe dos seus irmãos começam a se inclinar diante do feixe dele. Segundo sonho de José, José viu que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. Aleluia. Você tem a túnica colorida, você tem sonho de Deus na tua vida. Amém. Tem promessa de Deus na tua vida. Glória. Você conhece quem tem a túnica por isso. Ele tem sonho de Deus. Ele tem promessa de Deus na vida. E José agora tinha sonhos de Deus na sua vida. Versículo 11. Olha aí comigo. Outra consequência de quem tem a túnica colorida: ele vai ser invejado. Verso 11. Seus irmãos, pois, o invejaram
invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no coração. Oh, aleluia. Quem tem a túnica colorida vai ser invejado. Glória a Deus. Todo mundo fica falando, por que ele não eu? Por que Deus usa ele não eu? Por que Deus levanta ele não eu? Oh, Inveja aleluia. começou aborrecendo e agora o coração dos irmãos já estava num degrau maior. Inveja. Sabe por quê, meus queridos? Na Bíblia Sagrada, inveja é sinônimo de incapacidade. Todo invejoso, ele é incompetente. Ele não quer pagar o preço que você paga. Ele não quer orar como você ora. Ele não quer santificar a sua vida como você santifica. Ele não quer compromisso com Deus como você não tem, como você tem. Ele não quer subir. Ele não quer subir para o nível que você está. Ele quer que você desça para o nível que ele está. Oh, O invejoso é assim. Ele não quer fazer aquilo que Deus faz na tua vida. Ele quer te tirar para você ser igual a ele. Invejaram José. Inveja, oh, grande sinônimo de incapacidade, de incompetência. Mas por que tudo isso, irmão? José era um adolescente, ainda era imaturo. Oh, aleluia. E José cometeu um erro. Pelo fato de ser imaturo, ele contou os seus sonhos para quem não tinha visão de Deus. Verdade.